Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje, convidamos você a mergulhar em uma história extraordinária. Uma jovem que, em meio a sofrimentos inimagináveis, dedicou toda a sua vida a Deus, transformando suas dores em uma verdadeira oferta de amor e devoção. Você já ouviu falar de Santa Gema Galgani? Você sabia que ela é considerada uma das maiores místicas do final do século XIX e início do século XX? Vamos conhecer os milagres, os estigmas e as experiências espirituais de Santa Gema Galgani, uma figura cuja vida ainda inspira milhões de fiéis ao redor do mundo. Antes de começarmos, queremos saber qual santo ou tema espiritual desperta a sua curiosidade. Deixe sua sugestão nos comentários. Assim, poderemos trazer mais histórias inspiradoras como essa, especialmente para você. Agora, embarque conosco nesta jornada de fé, entrega e superação. Quem foi Santa Gema Galgani? Por que sua história permanece como um símbolo de amor incondicional e santidade? Fique conosco até o final, porque você vai se surpreender. Vamos começar? Gema Maria Umberta Pia Galgani nasceu em 12 de março de 1878, às 18 horas e 30 minutos, no pitoresco vilarejo de Camigliano, parte do município de Capanori, na província de Lucca, Itália. Este pequeno vilarejo está localizado na Via Pesciatina, a aproximadamente 12 quilômetros da cidade de Lucca, em uma região repleta de história e beleza natural. Filha de Enrico Galgani, um farmacêutico, e Aurélia Landi, Gema era a primeira menina entre os 8 filhos da família e descendente de uma das famílias mais antigas de Lucca. No dia seguinte ao seu nascimento, Gema foi batizada por Dom Pietro Chilici, na igreja de San Michele, em Camigliano. Durante a escolha de seu nome, houve uma curiosa discussão familiar. O avô Carlo desejava chamá-la de Umberta Pia, enquanto o tio Maurício sugeriu Gema, que significa pedra preciosa. Aurélia, inicialmente relutante, alegou que não havia nenhuma santa com esse nome para interceder por sua filha. Foi quando o pároco local, Padre Olivo de Nelli, interveio e afirmou: Gema significa pedra preciosa, e no céu já existem muitas gemas, que ela também se torne uma gema no paraíso. Essas palavras, repletas de significado, revelaram-se proféticas. Apenas um mês após o nascimento de Gema, a família mudou-se para Lucca, onde Enrico adquiriu uma farmácia, buscando melhorar a educação de seus filhos e proporcionar maior estabilidade econômica. Em 1880, quando Gema tinha apenas 2 anos, sua família foi abençoada com o nascimento de mais 3 filhos, Tonino, Angelina e Giulia. Esse ano também marcou o início de uma nova fase na vida de Gema, com sua entrada no berçário particular das irmãs Helena e Ercília Vallini, onde iniciou sua primeira educação formal. Desde muito pequena, Gema impressionava as irmãs religiosas com sua profunda devoção e espiritualidade. As irmãs Vallini, responsáveis por sua educação, logo perceberam o brilho espiritual que Gema possuía. Cada dia com elas revelava um novo aspecto de sua dedicação à fé, algo que se destacava entre as demais crianças. Gema demonstrava uma devoção impressionante e uma inclinação natural para a vida espiritual. Sua fé era tão evidente que se tornava impossível ignorá-la. Além disso, as irmãs lhe contaram que Gema tinha uma facilidade notável para memorizar orações longas e complexas, algo surpreendente para uma criança tão jovem. Sua capacidade de memorização, somada à dedicação e à concentração nas atividades religiosas, a tornaram um exemplo de devoção. Quando tinha 4 anos, Gema foi encontrada por parentes rezando de joelhos diante de uma imagem da Virgem Maria. Ao perguntarem o que ela fazia, respondeu: "Estou rezando a Ave Maria, estou em oração."
Sua atração pela vida espiritual era evidente e absorvia os ensinamentos com facilidade e rapidez. Aos 5 anos, guiada por sua mãe, Gema aprendeu as primeiras devoções e já lia o breviário para o ofício de Maria e dos mortos. Sua rotina de fé incluía práticas regulares de oração e participação na comunidade religiosa, refletindo desde cedo seu compromisso com a vida espiritual. A serenidade da infância de Gema foi interrompida quando ela tinha apenas 7 anos, com a doença de sua mãe. A vida da família foi marcada por provações, especialmente quando Aurélia Landi adoeceu gravemente com tuberculose, ficando acamada. Durante esse período, Gema se aproximou ainda mais de sua mãe, aprendendo a rezar ao seu lado, mas também enfrentou um momento de resignação espiritual. A dor e a preocupação com a saúde de sua mãe fizeram com que Gema buscasse consolo e força na oração, desenvolvendo uma fé ainda mais profunda em meio às dificuldades familiares. No entanto, devido à gravidade da doença de Aurélia, Gema foi acolhida na casa de seus tios maternos, Antônio e Helena Landi, onde permaneceu por um tempo. Nesse ambiente, ela enfrentou momentos de profunda resignação espiritual, fortalecendo sua fé diante das adversidades. Foi no dia 26 de maio de 1885, durante o sacramento da confirmação na igreja de San Michele, em Foro, em Lucca, que Gema ouviu uma voz interior perguntando se ela estava disposta a entregar sua mãe a Deus. No exato momento em que recebia o sacramento, entre lágrimas, ela respondeu: "Sim, mas leve-me junto." A voz a consolou, pedindo que esperasse ao lado do pai e prometendo que, mais tarde, ela também seria levada ao céu. Esse evento marcou o início de uma jornada de entrega total à vontade divina, intensificada pela fé que ela nutria e pela saúde frágil de sua mãe, que se agravou nos meses seguintes. Apenas um ano depois, em 17 de setembro de 1886, sua mãe faleceu, deixando Gema e seus irmãos sob os cuidados de seu pai. No período de luto, Gema passou meses na casa de seus tios, retornando ao lar apenas no Natal de 1886. Henrico, incapaz de cuidar plenamente da filha devido às suas responsabilidades, decidiu matriculá-la como semi-interna na Escola das Irmãs de Santa Zita, em Lucca, fundada pela beata Helena Guerra. Durante seu tempo na escola, Gema destacou-se como uma aluna exemplar, com desempenho notável, principalmente no estudo da religião. Sua dedicação acadêmica, no entanto, ficava em segundo plano diante de sua profunda vida espiritual. Sua influência era evidente entre as colegas, e as professoras a chamavam de alma da escola. Gema tinha muita vontade de receber a primeira comunhão. Ela sempre pedia às freiras que a autorizassem a participar desse sacramento, algo incomum para crianças de sua idade na época. Sua determinação era tanta que ela dizia: "Dê-me Jesus e eu serei boa, não cometerei mais nenhum pecado. Dê-me Jesus, pois não consigo viver sem ele." Aos 9 anos, Monsenhor Volpe, bispo de Lucca, reconhecendo a pureza e a profunda devoção de Gema, concedeu a permissão para que ela recebesse a comunhão. Antes do grande dia, durante um retiro no convento, Gema foi profundamente tocada pela encenação da Paixão de Cristo, algo que lhe causou febre alta, dor intensa no corpo e, finalmente, em 17 de junho de 1887, na festa do Sagrado Coração de Jesus, Gema recebeu pela primeira vez a Eucaristia na presença de seu pai, marcando um dos momentos mais felizes de sua vida. Você sabia que naquela época não era comum crianças tão jovens receberem a comunhão? Esse fato mostra o quanto a fé já era uma parte central da vida de Gema. A partir de então, ela manteve uma devoção intensa à Eucaristia, fortalecida pelo diretor espiritual Monsenhor Volpe, que permitiu que ela comungasse
3 vezes por semana. Nos anos seguintes, a família enfrentou uma série de tragédias. Em 1894, Gemma enfrentou a perda de seu irmão Gino, que também queria seguir na vida religiosa. Essa dor profunda marcou o início de um período de grande provação. 3 anos depois, em 1897, seu pai, Henrico, foi diagnosticado com câncer na garganta e, aos poucos, sua saúde se deteriorou. Gemma continuou seus estudos no Colégio das Freiras, enquanto seu pai, já muito doente e próximo da morte, enfrentava sérias dificuldades financeiras. Os credores, sem qualquer consideração pelo sofrimento da família, levaram tudo o que restava, deixando-o sem nada. Após a morte de seu pai, a situação ficou ainda mais humilhante. Sem dinheiro e sofrendo pelas perdas, a família tinha que lidar com cobranças constantes. Os credores batiam a porta com frequência, insistindo para receber os pagamentos. Num momento de grande vergonha e com a família em profunda miséria, foram forçados a abandonar sua casa e se mudar para um novo endereço, uma casa simples, na via del Piccione, em Lucca. Essa mudança representou um golpe duro para Gemma e seus irmãos, mas também foi um momento de adaptação à realidade da pobreza e da luta diária pela sobrevivência. A vida, que antes parecia ser mais tranquila, agora era marcada pela falta de recursos e pela necessidade constante de oração e pela fé inabalável que Gemma cultivava. Com a família em uma situação financeira arruinada, Gemma não conseguia ajudar devido à sua saúde debilitada. A meningite a deixou temporariamente surda e sequelas na coluna fazia com que ela sofresse dores constantes e intensas. Com a perda do pai e vivendo na miséria, sua dor parecia não ter fim. A família acabou se separando. Um de seus irmãos foi para o Brasil, onde faleceu, enquanto Gemma foi acolhida por tios em Camaiore, perto de Lucca. Mesmo desejando ingressar no convento das Irmãs Passionistas, sua saúde debilitada não permitia. Com várias complicações, os médicos não conseguiam encontrar uma solução e os tratamentos eram inúteis. Um tempo depois, aos 20 anos, Gemma ficou completamente paralisada, dando a impressão de que sua vida estava próxima do fim. Nesse período difícil, Gemma enfrentou doenças graves em decorrência da meningite, incluindo paralisia, otite e abscessos dolorosos, que a levaram à beira da morte. Embora tenha sofrido intensamente, essa dor também a aproximou profundamente de sua fé. Ela encontrou consolo em sua devoção a São Gabriel Possente, santo passionista, e fez dele uma figura central em sua vida espiritual. Gemma relatou em suas memórias: admirava profundamente suas virtudes e modos. Minha devoção crescia a ponto de eu não dormir sem sua imagem sob meu travesseiro. Sentia sua presença comigo o tempo todo, de uma maneira que não consigo explicar completamente. Na noite de 23 de fevereiro de 1899, durante uma de suas enfermidades, Gemma teve uma visão de São Gabriel ao seu lado. Ele disse: seu sacrifício agradou muito a Deus. Eu mesmo vim visitá-la. Quer ser curada? Então, reze com fé durante toda a novena ao Sagrado Coração de Jesus. Ficarei ao seu lado até o fim, intercedendo junto a este Sacratíssimo Coração. Com fé, Gemma seguiu o conselho do santo e começou a novena. No último dia, sua família se reuniu para orar com ela. E quando a novena terminou, Gemma estava completamente curada. O milagre deixou todos que estavam ali emocionados e atônitos. Esse momento milagroso consolidou ainda mais a vocação espiritual de Gemma, reafirmando seu desejo de viver inteiramente de acordo com a vontade divina. Após sua cura milagrosa, Gemma começou a vivenciar experiências místicas mais intensas. O anjo da guarda de Gemma era uma presença constante
incentivando-a em suas virtudes. Era ele quem se encarregava de transportar suas correspondências para o céu ou para seu diretor espiritual. Gemma escrevia suas cartas e seu anjo da guarda as recolhia e as entregava aos destinatários. Em 8 de junho de 1899, com a saúde completamente restabelecida, Gemma recebeu uma graça ao participar da comunhão. Uma voz interior lhe disse que algo estava para acontecer. Meu filho Jesus te ama sem medida e deseja te dar uma graça. Eu serei uma mãe para ti. Serás uma verdadeira filha. Nossa Senhora, então, abriu seu manto e cobriu Gemma com ele. Naquele momento, Jesus apareceu com todas as suas chagas abertas, mas das chagas não saía sangue, e sim chamas de fogo. Essas chamas tocaram suas mãos, seus pés e seu coração. Gemma sentiu uma dor tão forte que quase desmaiou, mas foi amparada por uma força divina. Ela permaneceu sob o manto de Nossa Senhora durante horas, até que finalmente a visão desapareceu. Nesse momento, Gemma percebeu que estava com ferimentos que sangravam, indicando que ela tinha recebido os estigmas de Cristo, que surgiam nas mãos, nos pés e no lado direito do peito, local onde Jesus foi perfurado por uma lança por um soldado romano. A partir de então, essas feridas se abriam nas tardes de quinta-feira e desapareciam por volta das 15 horas de sexta-feira, deixando apenas cicatrizes visíveis. Gemma sentia muita dor, mas via isso como um presente divino, uma forma de compartilhar a paixão de Jesus. Com a ajuda de seu anjo da guarda, ela cobriu as feridas o melhor que pôde, mas, apesar de tentar esconder, as marcas eram visíveis, pulsos e pés perfurados, a cabeça marcada pelas feridas da coroa de espinhos, cicatrizes das chibatadas nas costas e ferida no ombro, igual a de Jesus quando carregava a cruz. As pessoas perceberam e Gemma começou a ser acusada de falsidade e insultada, gerando desconfiança até mesmo de seu confessor, Monsenhor Volpe. Essas experiências místicas chamaram a atenção de religiosos e médicos que testemunharam os sinais das chagas. Mesmo enfrentando acusações, Gemma manteve-se firme em sua fé, confiando plenamente na vontade divina. Quando completou 21 anos, seus irmãos já não podiam mais sustentá-la, pois a situação da família havia piorado. Foi nesse momento que a generosa e rica família Giannini, dona de uma farmácia local, abriu as portas de sua casa, em Lucca, para Gemma, oferecendo-lhe abrigo e acolhendo-a com muito carinho. A casa dos Giannini se tornou um verdadeiro refúgio para a jovem mística. Mesmo com sua saúde fragilizada, Gemma continuava firme em sua jornada espiritual, mantendo uma vida de oração e devoção intensa. Ela se dedicava com carinho aos afazeres domésticos, dando especial atenção às tarefas de senhora Justina Giannini. Gemma realizava suas tarefas com muita eficiência e rapidez para poder dedicar todo o seu tempo livre à oração. Frequentava a missa diariamente e se comunicava com o corpo e sangue de Cristo através da comunhão. Embora estivesse rodeada por conforto material, Gemma não se deixou influenciar. Sua vida, agora marcada por desafios físicos, continuava a ser centrada em um serviço silencioso e constante, sempre com um coração cheio de dedicação. Nesse período, Gemma encontrou seu diretor espiritual, Padre Germano, da Congregação dos Padres Passionistas. O padre logo percebeu a intensidade de sua vida de oração e sua profunda conexão com Deus. Padre Germano testemunhou Gemma em êxtase, conversando com Jesus e Nossa Senhora, pedindo à Mãe de Deus que contenha o braço de seu filho sobre algum pecador. Em várias ocasiões, após esses êxtases, pessoas tocadas por grande arrependimento procuravam Padre Germano para se confessar. Ele a via como uma verdadeira joia de Cristo, já bastante avançada em sua espiritualidade,
e a incentivou a registrar todas as cerca de 150 experiências das aparições que vivenciara ao longo de sua vida. Sob a orientação de Padre Germano, Gema começou a registrar suas experiências místicas e suas lutas espirituais em sua autobiografia, O Livro dos Meus Pecados. Esse diário, que se tornaria um dos maiores testemunhos de sua vida espiritual, foi escrito com sinceridade e profundidade, revelando as intimidades de sua caminhada com Deus. Seu interior estava sempre voltado para a vida de oração e devoção. Era comum vê-la em êxtase. Esses momentos nos quais ela se via transportada para uma realidade espiritual intensa refletiam sua vida mística. Em 1902, Santa Gema, que estava em plena saúde desde sua cura milagrosa, decidiu se oferecer como vítima expiatória pela salvação das almas. Sua oferta foi aceita por Jesus e, subitamente, ela adoeceu gravemente. Sem apetite e incapaz de se levantar da cama, os médicos não conseguiam diagnosticar sua enfermidade. Após um breve período de melhora, Gema tentou retomar sua rotina. Contudo, logo passou a enfrentar longos períodos de sofrimento físico, que foram acompanhados por ataques espirituais. Esses desafios não só pioraram sua saúde, mas também a colocaram em confronto direto com forças malignas. Em um desses momentos de grande aflição, o demônio tentou destruir seus escritos, tentando queimar algumas páginas de seu diário. Surpreendentemente, essas páginas chamuscadas foram preservadas como se fossem um testemunho da força espiritual de Gema. Esses ataques espirituais, longe de abalar sua fé, fortaleceram ainda mais sua determinação. Em várias ocasiões, Gema enfrentou o diabo diretamente, repreendendo-o com firmeza e utilizando palavras fortes, demonstrando sua confiança inabalável em Deus. O ódio do demônio não se limitava apenas aos ataques verbais. Muitas vezes, ele aparecia em forma de cão feroz que a mordia ou de outras criaturas monstruosas. Mas apesar dessas intensas provações, Jesus sempre curava suas feridas, restaurando sua paz interior após cada ataque. Durante esse período, as feridas reapareciam em seu corpo e se fechavam após algum tempo, deixando apenas cicatrizes visíveis. Embora esses últimos anos de sua vida tenham sido marcados pelo sofrimento físico, também foram tempos de profunda graça. Gema experimentava uma conexão cada vez mais profunda com Deus, que se manifestava de maneira clara nas visões místicas e nas chagas sagradas que ela recebia. Ela sempre encontrava consolo em seu anjo da guarda, com quem compartilhava orações e reflexões. Certa vez o anjo lhe disse: "Olha para o que Jesus sofreu pelos homens. Foi o amor que abriu todas essas chagas." Sua vida espiritual se intensificava e, mesmo em meio às adversidades, ela se dedicava plenamente ao sacrifício pela salvação das almas. Esses anos, longe de enfraquecê-la, a aproximaram ainda mais de sua missão. Ela continuava a ser um exemplo de entrega incondicional à vontade divina. Sua saúde começou a se deteriorar novamente, mas Gema nunca se queixou. Padre Germano, seu diretor espiritual, testemunhou sua paciência e fé exemplar durante esse período de sofrimento. Na manhã de sua morte, uma calma silenciosa tomou conta de todos ao redor de Gema. Perceberam que o fim estava próximo e, com grande reverência, cercaram seu leito. Segurando o crucifixo, Gema, com um olhar sereno, pronunciou suas últimas palavras: "Agora é verdade. Não me resta mais nada, Jesus. Eu entrego minha alma a ti." Em seguida, com os olhos voltados para uma imagem da Virgem Santíssima, pediu com devoção: "Minha mãe, apresenta minha alma a Jesus. Implora a Ele que tenha misericórdia de mim." Após essas palavras, um sorriso suave e tranquilo iluminou seu rosto. Ela inclinou a cabeça, fechou os olhos e, em paz, expirou.
Gema partiu de maneira tão serena e pacífica que muitos ao seu redor pensaram que ela apenas adormecera. Mas, ao olharem mais de perto, perceberam que seu coração já havia cessado de bater. Assim, no Sábado Santo, 11 de abril de 1903, aos 25 anos, Gema deixou este mundo, em completa serenidade, entregando-se ao abraço eterno de Deus. Gema foi enterrada com o hábito passionista e seus restos mortais repousam no Mosteiro das Irmãs Passionistas, em Lucca, cujo desejo de construção partiu da própria Gema. Após sua morte, a fama de sua santidade se espalhou, com milagres atribuídos à sua intercessão, como curas e proteções, e reconhecimento pela vida exemplar e dedicação a Deus. Em 1917, iniciou-se seu processo de beatificação. Em 1933, foi beatificada pelo Papa Pio X. Em 2 de março de 1940, o Papa Pio XI a canonizou e a declarou padroeira dos farmacêuticos. Você sabia que Santa Gema viveu na mesma época de outros dois grandes santos? Assim como Gema, Santa Teresinha e Padre Pio enfrentaram grandes sofrimentos e mantiveram uma união profunda com Deus. Em Gema, podemos perceber o mesmo amor e devoção de Santa Teresinha e os dons místicos de Padre Pio. Eles têm em comum suas vidas marcadas por desafios, tornando-se exemplos vivos de fé, paciência e entrega total ao divino. Se você se inspirou com essa história, compartilhe o vídeo com quem você ama e ajude-nos a espalhar essa mensagem de esperança e devoção. E não se esqueça, deixe aqui nos comentários sugestões de outros santos ou temas espirituais que você gostaria de conhecer. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Que Santa Gema Galgani interceda por todos nós e fortaleça nossa fé em Deus. Gratidão por estar conosco nessa jornada. Até o próximo vídeo.